Olá, eu sou o Vasco Ressano Garcia e há uns tempos estava a conversar com um jornalista e quando lhe contei que estava a trabalhar na Assembleia da República, ele perguntou-me se eu, enquanto jovem católico, nunca tinha tido receio de me envolver na política. Na altura achei alguma graça a pergunta e ficou a ressoar dentro de mim. Antes de mais porque eu nunca me considerei como alguém envolvido na política, mas também porque naquela curta pergunta, se eu nunca tinha tido receio de me envolver na política, encontrei diferentes preconceitos presentes. Em especial, três preconceitos. Um sobre o que é política. Outro sobre o que significa participar politicamente. E, por fim, a relação entre o catolicismo e a política. E pronto, e são assim estes três pontos que eu vou tentar, de forma bastante breve, abordar. Em primeiro lugar, o que é política? Bom, tendo em conta o contexto em que aquela pergunta me foi feita, acho que podemos todos concordar que a Assembleia da República faz parte da política. E a isso podemos juntar o Governo, o Presidente da República, o Presidente da Câmara, da Junta e outros cargos que se lembrem. Acho que aqui não há discussão, mas será que a política é só isto? Bom, eu acho que não. Acho bem pelo contrário. A política diz respeito ao governo e à organização de uma sociedade. Diz respeito à forma como os homens e as mulheres se organizam e convivem em comunidade. Portanto, não é uma questão de cargos, é uma questão de participação na vida em sociedade. Certamente que as chamadas autoridades políticas, onde se incluem os políticos de que tanto falamos, se destacam neste panorama. Porque essas autoridades são criadas especificamente para o governo e a organização da sociedade. Mas não esgotam o que é a política. Todos nós, nas nossas ações individuais e coletivas, nomeadamente através do nosso trabalho e dos nossos voluntariados, podemos participar de diferentes formas do desenho da comunidade política que habitamos. Todos nós somos, como dizia Aristóteles, animais políticos. Precisamos nos implicar na vida uns dos outros para nos realizarmos. Portanto, todos nós participamos politicamente, muitas vezes sem o sabermos, ou pelo menos sabermos conscientemente. As nossas ações e decisões são fundadas em conceitos políticos que nos foram transmitidos e acabam por moldar a realidade política que habitamos. Todos nós acabamos por fazer política em maior ou menor escala. E assim chegamos ao segundo ponto que eu apresentei no início, a questão da participação política. Porque se a política se mede pela construção de uma comunidade e não pelos cargos, então todos podemos agir politicamente. Não significa que o façamos todos na mesma medida, mas certamente que todos podemos participar sem haver necessidade de nos candidatarmos numa lista. A política, como eu a entendo, não está ligada a uma questão de militância partidária, mas a um princípio superior, o bem comum. Tudo aquilo que fizermos pelo bem comum, tudo o que projetarmos e sonharmos sobre a nossa comunidade, sobre formas de a transformar e melhorar, tudo isso torna-se participação política. E aqui existem múltiplas formas de participar. A forma como estudamos, como dirigimos as nossas empresas, como orientamos o nosso consumo, como as manifestações em que participamos ou as causas que apoiamos. Tudo isto, em maior ou menor escala, é participação política. Mas então, e um católico? No meio disto tudo, até que ponto é que se deve envolver na política? É necessário? Eu julgo que a melhor forma de responder esta pergunta é com outra pergunta. Até que ponto é que um católico pode não se envolver na política? E a resposta tem de ser procurada a partir dos Evangelhos, da vida e do exemplo de Jesus. E aí a resposta é clara. Jesus teve a coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo. Aproximou-se dos pobres, dos descartados, dos oprimidos. Toda a sua vida é marcada pelo desafio constante da ordem social que estava instalada. Numa das suas parábolas, perturbou tudo e todos ao colocar um samaritano, um estrangeiro e seu suposto inimigo, como protagonista. Noutros episódios, desafia a lei do sábado, aproxima-se e deixa-se tocar pelos marginalizados. Salvou a mulher adúltera de uma morte de apedrejamento legalmente prevista. E, portanto, visto isto, o Evangelho é claro sobre a forma como Jesus desafiou a sociedade tal como ele a encontrou. Nunca se cansou de anunciar o reino de Deus e a vida eterna, mas isso não significou tornar-se indiferente às injustiças deste mundo.
Não. Jesus lutou e trabalhou junto dos seus pelo bem comum, pela construção de uma sociedade melhor, mais justa e onde todos fossem tratados com dignidade. E fez tudo isso aqui, neste mundo. A sua vida foi um exemplo de envolvimento e interesse político, de participação e ocupação com o governo das comunidades por onde passou, a vida das pessoas com as quais se cruzou. E na Bíblia, noutros livros, em todos os livros, encontramos aquilo que a doutrina social da Igreja tem repetido ao longo da história. Que um cristão, para seguir verdadeiramente Jesus, deve participar na política. E, portanto, não se trata de uma possibilidade, mas de uma necessidade. Como diz o Papa Francisco, envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Temos de participar, de nos interessar, temos de procurar o bem comum no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho e nas nossas decisões. São assim os relatos dos Evangelhos. E é por isso que o seguimento de Jesus tem de passar por aqui. Trabalhar pelo bem comum é um dever do cristão. Mas então, porquê é que a política continua a ser um assunto tabu para os cristãos? Como é que discutimos tanto sobre Deus e a Igreja, tantas discussões, sem nunca falarmos, sem nunca sequer mencionarmos os documentos da doutrina social da Igreja? Porquê consideramos a política como uma questão menor, tantas vezes à parte do nosso caminho católico? Como é que tantas vezes interpretamos e transmitimos a mensagem de Cristo, deixando de parte as suas implicações sociais e políticas? Bom, podemos sempre culpar o sistema. Dizer que não há espaço, não há alternativas, é tudo a mesma coisa, não há nada a fazer porque foi sempre assim, etc. Ouvimos isto muitas vezes. Mas sobre este tipo de respostas, o Papa Francisco é claro e diz o seguinte: é fácil dizer que a culpa é dos outros, mas eu o que faço? E acrescenta: nós, cristãos, não podemos lavar as mãos como Pilatos. Por isso, ao contrário desta resposta fácil, o caminho difícil tem de seguir numa outra direção. O que, de resto, não nos devia surpreender. É sempre assim com o seguimento de Jesus. E o Papa Francisco tem-se encarregado de abanar a Igreja para esta realidade. Os seus discursos e textos e gestos desafiam-nos a colocar as implicações sociais e políticas do Evangelho onde pertencem, no centro da experiência cristã. E nesse sentido nós vivemos hoje um tempo decisivo e favorável, onde somos convidados a transformar as nossas sociedades. Temos os materiais todos à nossa disposição. Uma versão reduzida do compêndio da doutrina social da Igreja, que o Papa pediu para ser publicado, o Ducat. Temos um projeto internacional chamado Economia de Francisco a acontecer neste momento. Temos os Evangelhos de sempre e a companhia dos jovens de todo o mundo. E, portanto, termino com uma citação da carta que o Papa escreveu aos jovens de todo o mundo. Por favor, não deixeis para outros o ser protagonista da mudança. Vocês são aqueles que detêm o futuro. Através de vocês entra o futuro no mundo. Por isso também a vocês eu peço para serem protagonistas desta mudança. Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Peço-vos para serem construtores do futuro. Trabalhai por um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, não assistam à vida da varanda. Entrem nela. Eu desconfio seriamente que, se escutarmos com atenção e oração as palavras do nosso Papa, a mudança irá inevitavelmente começar a acontecer nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Se Deus quiser, a pergunta do futuro deixará de ser se um cristão tem receio de se envolver na política e passar a ser se um cristão tem receio de, afinal, passar ao lado da política. Obrigado e uma boa semana para todos.